Bom, já tem um plano de distração para ele? Não. Vamos criar um plano de distração agora. Vamos manter a calma. Blindado? O blindado não sobe aqui. A gente vai ter que descer. A gente vai ter que descer com ele. Ele tem. Isso é posto do Banjé. Não, Ô, Serafim. Serafim. Então inicia o meio de fortuna. Tem muita gente aí. Dá pra dizer que o CV, uma outra coisa que se ouve, se lê e tudo mais, porque essas são informações não oficiais. Sim. Que o CV ou as facções criminosas no Rio, quando há uma operação dessa policial, eles usariam os moradores como escudo, colocando-os para fora de casa ou qualquer coisa assim, usando a população para se proteger ou, sabe, colocar os caras na linha de fogo por alguma razão. Isso procede? Eu já vi isso várias vezes. Dessa vez isso não foi possível em função da operação ter ocorrido muito cedo. Tá. Se essa operação ocorre por volta de 7 da manhã, sim, o CV ele ativa alguns grupos familiares, eventualmente familiares envolvidos, né? Se o CV tem 400, 500 bandidos aí, ele consegue ter um grupo de familiares em torno de 2.000, sabe? Uhum. É uma comunidade onde a maioria esmagadora absoluta são pessoas muito decentes, né? Trabalhadoras. É uma comunidade que são 14 favelas, estimativa de 130 mil até 200 mil habitantes naquela região que envolve a Penha e o Complexo do Alemão. São 14 favelas, tá? É uma cidadela, na verdade é uma cidade. E então, assim, eu já vi, isso aconteceu no Jacarezinho recentemente, numa operação da Polícia Civil, o morador, vai pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua. Eu acho que isso é um ato de terrorismo também, né? Também. Lewandowski acha que não, mas eu acho que é. Mas dessa vez isso não aconteceu. Entendo que em função da operação ter acontecido muito cedo, né? As equipes do BOP chegaram na mata, era noite ainda. Então o CV não conseguiu dessa vez fazer isso, não. E a história que os caras fala-se também, estão falando nas redes aí, que os policiais estavam arrancando a cabeça dos bandidos na faca porque não tinha nenhuma marca de tiro no corpo e tudo mais. Há mais ou menos 10 anos, teve uma operação do BOP na favela da Maré, onde 2 policiais do BOP foram feridos e 12 bandidos morreram, né? Era próximo às Olimpíadas isso. E o jornalismo de uma grande emissora categoricamente afirmou que os bandidos foram perfurados à faca. E no Instituto Médico Legal, médicos legistas que não são policiais militares, que não têm ligação nenhuma com o BOP, né, que são acompanhados por promotores, né, disseram que nenhum dos bandidos foi esfaqueado. Então eu conheço essa história do morador dizer que o bandido foi esfaqueado há anos, né? Arrancar uma cabeça não é algo que você faça com uma faca desse tamanho, né? Não é algo razoável entender que no meio de uma operação, vários policiais do BOP baleados, né? Vários colegas da Polícia Civil mortos, né? Alguém tenha se preocupado em arrancar a cabeça de alguém. Mas eu digo para você que um tiro de 762 no pescoço, nessa região aqui, realmente retira uma cabeça. A cabeça sai. Um tiro de 762 aqui... Tira um braço. Tira o braço e ele não fica preso nem por músculos, nem por nervo. Ele cai mesmo, sabe? O braço vai cair, vai despencar. Então, eu entendo que alguém possa ter visto uma imagem verdadeira de uma cabeça ou aberta, decepada, e o camarada vai dizer, pô, o policial arrancou a cabeça. Nesse momento tem vários médicos legistas do IML fazendo lá a perícia lá do corpo, né? Eu acho um pouco provável que isso tenha sido verdade. Mas, se acontecer, será lamentável. Uhum. Todos os policiais do BOP estavam com câmeras, tá? Tinham 200 e tantos policiais do BOP no terreno, todos com câmeras, e a polícia vai liberar as imagens hoje. As imagens são imagens terríveis. Policiais do BOP feridos, deitados no chão. Tu teve acesso? A bala, eu vi uma imagem, cara. Realmente uma coisa parece o filme do Platoon do Vietnã. É exatamente, muito parecido. Muita bala voando. É uma imagem para que esses babacas, de uma vez por toda, nunca mais falem que aquilo foi uma emboscada para matar bandido. Aquilo foi um combate. O Rio de Janeiro não é mais uma cidade de polícia e bandido.
é uma guerra civil. Né? Os policiais foram lá cumprir mandados de prisão Sim. e de busca e apreensão. Eles nem teriam a opção de não ir, viu? A opção de não ir não existe. A opção da Polícia Militar e da Polícia Civil é dizer para o juiz, olha, a gente vai daqui a 7 meses, a 6 meses, vamos organizar, planejar. Mas quando você tem uma prisão preventiva decretada, no Estado de Direito, em qualquer lugar do mundo, é obrigação do Estado envidar esforços para capturar esse bandido. Né? Todo mundo sabe disso. Seja o bandido que o Xandão mandou prender, seja o bandido que invadiu, a pessoa que invadiu um prédio público para quebrar. O Estado tem que envidar esforços de prender. A opção de não ir lá, ela não existe na democracia. A gente tem que deixar isso claro, porque eu continuo ouvindo ao longo da semana, precisava ter ido, nesses comentários, né, de pseudos intelectuais. Eles vão, se mata 100, no dia seguinte vai surgir mais 100. Sim, vai ressurgir mais 100, né? Mas tem que ir lá prender o Doca sim, o Doca torturou uma mulher, sabe? O Doca mandou invadir uma favela rival, morreu uma senhora de 60 anos, pô. O Doca não pode ficar lá para sempre, e aquela barricada que tá ali não pode ficar lá ad eterno. Sim. Né? O morador não pode ser refém de uma barricada para sempre, né? Isso é vergonhoso, camarada. Vamos lá. E aí, de fato, assim, as imagens que eu vi, cara, do dia, era fogo pra todo lado, assim, um monte de foco, com fumaça subindo, tiro pra cacete. E um dia de caos no Rio. Eu vi também vídeo de pessoas na rua e sendo vindo os bandidos pra roubar o carro, qualquer coisa assim. E inclusive a população saqueando supermercados e tudo mais. População, na verdade, ligados ao tráfico, né? A população do Complexo Alemão, como eu disse, a totalidade são pessoas muito boas. Eu operei lá, eu servi lá. É um pessoal muito sofrido, viu, cara? São as verdadeiras vítimas dessa guerra. E são as pessoas que realmente conhecem o que acontece lá. Quem conhece o que acontece no Alemão não é o ativista de Zona Sul, o jovem universitário. Quem conhece a realidade do Alemão não é o jornalista da emissora. Quem conhece a realidade do Alemão é o morador de comunidade. Eu tenho 1.200.000 seguidores que mandam uma mensagem para mim assim: ufa, morador da comunidade, ufa, até que enfim, sabe muito mais do alemão do que o jornalista da bancada. Mas muito mais. Puxa vida, a gente não pode falar sobre isso, capitão, mas a gente está muito feliz aqui. Depois eu te mostro, para que esse morador não seja assassinado. Claro. Porque se eu botar aqui, ele é assassinado em 5 minutos. A ditadura do tráfico faz isso, mata em 5 minutos. Mas esse cara sabe muito mais de alemão, de Adeus, da Penha, do que aquele garoto que está na faculdade de sociologia, antropologia ou história, né? Qual que é a responsabilidade do governador numa operação como essa? Ele não faz parte do planejamento, ele apenas ordena. O governador é o chefe das polícias, civil e militar, né? Sendo algo tão sensível assim, evidente que o governador foi informado pelo secretário de Segurança Pública, pelo Vitor Santos, evidente que o governador sabia de muitas das consequências, né? Das possibilidades de êxito e fracasso. É evidente que o governador, infelizmente, saiu vitorioso politicamente disso. Eu digo infelizmente porque essa operação não serve para levantar alguém politicamente. É uma operação necessária para que a sociedade entenda que o Comando Vermelho tem que ser enfrentado. Mas eu faço um parênteses aqui, que quando o Alckmin assumiu o governo de São Paulo, substituindo o Mário Covas, teve uma grande operação aqui em São Paulo da Polícia Militar para prender bandidos do PCC, no Castelinho. Foram 13 bandidos do PCC mortos num ônibus, seguindo para o interior, eles iam assaltar um carro forte. E a Polícia Militar, inteligência da PM, da Polícia Civil, se eu não me engano também, conseguiram achar o ônibus, cercar esse ônibus e os bandidos foram mortos, né? E isso fez alavancar a popularidade do Alckmin em São Paulo. As pessoas que não conheciam ele passaram a entender que o Alckmin era um cara foda, porque a polícia de São Paulo não dava mole para o PCC. Então, operações como essa no Brasil, num país que está de saco cheio com a violência, de fato, acendem ondas conservadoras. Sim. Então, ninguém fala mais do tarifaço,
ninguém fala mais do Eduardo Bolsonaro em Washington, tá todo mundo falando do Cláudio. E vou te dizer o seguinte, as redes sociais estão a favor do Cláudio, né? As viaturas da Polícia Militar, hoje pela manhã, foram aplaudidas nas ruas do Rio de Janeiro. Aplaudidas, as pessoas passavam. O Tino Júnior da Record, a Record é uma emissora popular que atinge um segmento popular do Rio de Janeiro, ele fez uma enquete, 95% das pessoas apoiando a operação. Só o Lewandowski não percebe isso, só o Lula não percebe isso. Mas setores da esquerda já estão percebendo. O prefeito de Maricá, o Quaquá, elogiou a operação, ele entende da necessidade da operação. Porque ele sofre, Maricá. O Comando Vermelho invadiu a cidade dele para expulsar moradores do Minha Casa Minha Vida. Então ele sabe como isso é danoso para o pobre. Ele não é o Lewandowski, ele é um cara que veio da favela, é proletário, é esquerda raiz, é o PT que odeia bandido, que é aquele PT que anda de trem, de ônibus, né? Existe isso. Mas o PT sofisticado, o Lewandowski, né? Terno cortado, relógio bonito, fino, longeão, né? Desses problemas. Esse PT não reconhece isso. Por que não reconhece? Porque eles são malvados? Não, porque eles desconhecem mesmo a realidade. Eles vivem realmente em outro planeta. Total, assim, Total, teóricos, né, cara? São pessoas que... E assim, eu diria que tem mais do que só do PT. Tem teóricos que não entendem da realidade. Na internet tem um monte. E uma parada que a gente tava conversando antes de começar o programa, que é o seguinte, que é o cara que não tá ali, ele não consegue entender mesmo. E eu sei disso, porque como eu tava lá até outro dia, e como você sabe, lá perto... Tua origem é essa, irmão. Tua origem é essa. Você morou lá perto da terra da capivara, né? Eu já te falei, os ratos lá são o tamanho de capivara. Não, eu andava lá no Jacarezinho, lá tinha uns porcos que pareciam umas Kombi, entendeu? Andando por ali. Já viu também? Você conhece isso. E aí, o cara que tá ali... Pro cara que tá ali, e eu já falei isso algumas vezes, mas talvez seja importante dizer hoje também, que quando você tá ali vivendo aquela realidade, cara, é aquela realidade que existe porque tu não conhece outra. Então, a partir do momento que eu saí dali, que eu fui entender que aquilo ali não era normal, beleza? Agora, o cara que não tá lá, o cara que não viveu aquela porra lá, ele não consegue entender que aquilo lá é real, entendeu? Que aquilo ali, quando sai na mídia, assim, uma operação começa que morreram 100 e tantas pessoas, aí vai pro Brasil inteiro. Mas morre gente lá todo dia na rua de trás do cara, né? Tipo, na rua de trás, no melhor lugar que eu morei lá no Rio, dia sim, dia não, tinha corpo, na Honório. Então, assim, não é... Honório foi o melhor lugar que tu morou no Rio de Janeiro? Cara, foi ali, cara. Pelo amor de Deus. Foi ali, Nem me fale o pior então, cara, por favor. Pior você sabe. Vamos lá. E aí, quem tá longe é tipo eu ficar tentando dizer, tentar cravar fatos sobre o que tá acontecendo lá na Palestina, Israel e Palestina. Porque tá tão longe e eu não vivo aquela realidade que o máximo que eu posso dizer o que eu acho aqui, deixando claro que tá longeão e eu não tenho tanta certeza assim, entendeu? Então o cara daqui de São Paulo, olhando pro que tá acontecendo no Rio lá, ou ele, pra falar com propriedade, é importante isso, porque, então quer dizer que só quem viveu lá pode falar. Mais ou menos, porque o cara que tá lá vivendo o dia a dia é quem entende, porque assim, você acha que você entende. Você acha que você entende lendo, você acha que você entende vendo vídeo, mas você só entende quando quando tu tem que trabalhar e tu passa ali no buraco do padre. Exato. É só assim que tu entende, senão fudeu, pô. E as paixões estão tomadas, o debate realmente deixou de ser técnico, virou político. Virou político, ideológico, paixões, né? Eu vi uma declaração, e eu deixo muito claro para você, cara, que verdadeiramente eu tenho admiração pela ex-governadora Benedita da Silva. Ela foi a única governadora do Rio de Janeiro que não foi presa, por isso só a gente já tem que ter um respeito por ela imenso. E eu tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes. Ela realmente é uma pessoa inteligente, agradável, e ela foi muito contundente dizendo que essa operação não tinha inteligência nem planejamento, e que na época dela a polícia não matava, a polícia sequer atirava. Tem uma declaração dela na Câmara dos Deputados falando sobre isso. Bruno, por gentileza, tem um recorte de jornal da Folha de São Paulo, quando a Benedita era governadora.
Eu dei o dado errado na internet, eu falei 1.195 mortes, na verdade foram 900. Esse é a Folha de São Paulo de 2002, o jornal. O período que a Benedita foi governadora do Rio foram 9 meses, ela assumiu do dia 1º de abril. E a Folha de São Paulo ressalta ali a Fernanda da Escócia, né? Que foi o momento na série histórica que a polícia mais matou no Rio de Janeiro, sabe? A polícia da Benedita matou mais que a polícia do Garotinho. O Garotinho saiu em 2001, né? Eu dei o número do Garotinho errado, falei 700, ontem foram 500. E da Benedita eu dei errado, eu consultei no IA, o IA erra pra cacete, eu não sabia, né? O IA misturou os dados do SUS, DataSUS, com os dados do ISP, são dados diferentes, e eu peguei uma metodologia errada. Então, me perdoa quem me segue, mas ainda assim, o período da Benedita foi quando a polícia mais matou. Na gestão da Benedita, a polícia matou mais que na gestão do Cláudio Castro, tá? Na gestão da Benedita, a polícia matou mais do que na gestão do Antônio Garotinho. E a Benedita foi pra televisão ontem dizer... E ali tá escrito morte de civil. Mas assim... Porque a gente chama de morte por intervenção policial, né? É um termo bonitinho. Então essa foi a gestão da Benedita, foi o mês, se eu não me engano, de agosto. Ela fecha o ano com 900 mortes. No mês anterior, no ano anterior, foram, se eu não me engano, 500 mortes, né? Por intervenção policial. Mas a Benedita pegou um problemão. Em 2002, o Comando Vermelho estava demais. Ele atacou o Palácio Guanabara, atirou no Palácio, atacou a Prefeitura do Rio de Janeiro, na época da gestão do César Maia. O Comando Vermelho queimou o ônibus e uma senhora morreu queimada dentro do ônibus. O Comando Vermelho evitou que a senhora saísse. Não, você vai morrer queimada, fica aí. Tá no jornal, tá? O Comando Vermelho atacou 4 escolas municipais, né? Isso tudo foi em 2002, outubro de 2002. O Comando Vermelho colocou uma bomba na porta do Shopping Center Rio Sul, em Botafogo. A bomba explodiu. Que bom, não morreu ninguém. Naquela época, muitas pessoas que dizem hoje que isso não é terrorismo, diziam que isso era terrorismo. Então, as pessoas mudaram de ideia sobre o que é terrorismo e o que não é, só em função de quem está no governo. Então, pegue os jornais de 2002 e leia as matérias sobre o Comando Vermelho atacando escolas municipais, o Comando Vermelho atacando o Palácio Guanabara, o Comando Vermelho atacando a Prefeitura do Rio, o Comando Vermelho colocando bombas, matando uma senhora queimada dentro de um ônibus. Então o debate é político, não é técnico, não é verdadeiro. Isso é terrorismo, sim, Igor. Eu também acho. O Lewandowski está total... Se você está querendo colocar o Estado de joelho, sabe? Porque o objetivo dessas ações, atacar o Palácio Guanabara, atacar uma escola municipal, não é receber dinheiro. O objetivo dessa ação é fazer que o governador eleito pelo voto direto mude de opinião. Isso é uma ação de terror. Isso é colocar o Estado democrático de direito ajoelhado, né? Então, não sei quais são os argumentos do Lewandowski para refutar o que eu estou falando. Mas isso não é banditismo. Você vai trazer aqui no futuro aquele juiz que eu te falei, o Eduardo Lemos, que lançou o livro Terrorismo à Brasileira, um juiz do Espírito Santo. Ele coloca todas essas situações que eu estou colocando para você e coloca aplicado na legislação europeia. Né? O nome do livro é Terrorismo à Brasileira. Lá na Europa, isso é terrorismo. Né? Então, a insistência do Lewandowski em afirmar que eles não são terroristas vai levar à ruína a campanha presidencial do PT. Porque essa operação reacendeu